Peraí. Então, Gente, né? Raquel, podia só fazer um comentário rapidinho antes de você Pode? responder? Tá. Porque, assim, escutando a Andréia falar, eu vejo que ela pensa muito parecido comigo, né? Mas, às vezes, é tão estranho, porque quando a gente vai comentar sobre o assunto, como ela falou assim, parece que como se outras pessoas não tivessem essa consciência. E eu estava ouvindo uma pessoa falar sobre isso, assim, é como se tivesse que ser ensinado, né? Mas, assim, eu acho que isso é uma coisa que não tem como desligar muito uma coisa da outra, né? Aí, por isso que eu queria tanto ouvir vocês. Ô, Carlinha, eu acho que também porque as pessoas em si, elas não têm muito também essa prática de se autoavaliar enquanto pessoa, né? E aí fica difícil você também se avaliar a questão do profissional, do seu papel de profissional, se você não tem também essa prática de se autoavaliar. Então, talvez seja isso, por isso que é tão estranho para as pessoas, né? Beijo, Cia. Simone vai ter que sair. Eu acho que o que você falou, Andréia, é assim, muito pertinente com o que a Carla está dizendo, né? Nós, educadores, a gente tem essa prática de fazer avaliações para os nossos alunos. E a gente sempre entra nesse rol da avaliação como algo que categoriza, como algo que notifica, dá uma nota, né? Avalia, de fato, o quanto ele tem no processo final. O quanto, de fato, ele adquiriu. Ele conseguiu compreender tudo que eu passei. Só que eu acredito muito também, Carla, que existe uma avaliação do processo. O quanto essa criança, no processo, está aprendendo. E a partir do momento que eu percebo que o meu aluno não está aprendendo, aí eu entro na parte da minha autoavaliação. É claro que a minha autoavaliação vem a todo instante, tá? Mas quando eu percebo que o meu aluno não está aprendendo, eu acredito que é a hora de eu rever como eu estou ensinando. Ele não está aprendendo porque ele não tem competência. De repente, ele não está conseguindo ter essa conversa entre eu e ele. De repente, o jeito que eu estou ensinando para ele não é adequado. Cada aluno tem um diálogo para cada um. Ninguém aprende do mesmo jeito. Então, eu acredito muito nessa questão dessa autoavaliação. E eu acho que essa autoavaliação não passa só pelo professor. Também passa pelo aluno, desde a educação infantil. O que você acha que você aprendeu? Como que você acha que você aprendeu melhor? Sabe assim, fazendo com que a criança ela tenha essa autonomia de conhecer esse processo que ela está vivenciando como aprendizado. Falei demais. Isso. Não, aí quando você reúne todos esses dados aí que você está falando, então, assim, eu acho que não tem como a gente enxergar como uma coisa isolada, como a Andréia estava falando, não é uma prova que a gente faz, é esse processo. E aí, até quando o professor, às vezes, pedia, né, quando estava na escola, hoje tem uma autoavaliação, às vezes tinha professor que fazia isso. E vocês vão ter que dar uma nota para isso, 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 isso. Eu acho que até mais importante do que a gente fazer essa autoavaliação, até a gente como aluno, é a gente entender o que é essa autoavaliação e como. E aí eu acho que tem tudo a ver com o nosso assunto. Porque, assim, como que uma criança vai fazer uma autoavaliação se ela não sabe o que é parar para se perceber, ou tá escovando os dentes e tá ali mesmo escovando os dentes, sabe? Essa consciência. Tudo isso que a gente vem falando, né, da nossa construção. Então, assim, será que quando a criança também faz isso, né, eu como aluna, será que a gente tinha consciência do que era? Porque a gente queria era dar uma nota 10 para a gente, né, quando o professor pedia para a gente fazer algo do tipo, a gente não tinha consciência. E como tudo isso é importante, né, todas essas coisas, não é eu vou fazer uma prova, esses alunos vão ficar assim, apavorados, porque a prova vai ser assim, assado, entendeu? Então, assim, é muito louco isso. Bom, já que vocês estão falando em avaliação, Maria Raquel, seu rosto está escuro, acho que você está na frente da lâmpada e a lâmpada está pegando só as suas costas. Seu rosto está bem escuro.
Gente, boa noite. Boa Boa noite, noite. Jaqueline, Gláucia, Andréia, Olga, Boa Tainá, noite. Kelly, que bom ter a Kelly aí de volta. Rita, Julinha, Carlinha, Cecília, chegou, Cecília. Boa noite, cheguei. Demorei, mas cheguei, professor. Nada, eu que estou atrasado, menina, porque o meu computador queimou a placa-mãe. Não conseguiu consertar ainda não, professor? Consertei, trouxe ele, instalei hoje, e eu não consegui abrir nada. Não conseguia abrir nem aqui o som do Zoom. Então, o cara vai ter que ver isso aqui. E aí eu tinha comprado um outro, porque uma semana sem computador, cara, ferrou, né? Aí eu comprei um aqui, aí está aqui. Esse aqui que eu estou usando agora. Graças a Deus, está tudo bem. Professor, ficamos refém, né, da tecnologia, né? Agora, então... A gente, durante a semana aí que eu fiquei sem computador, eu usei interfone, usei fumaça, usei um monte de coisa, né? O que eu pude, eu usei. Então, gente, o papo está muito bom sobre avaliação, mas eu gostaria de fazer uma avaliação aqui breve. Quem leu o texto de introdução do livro? Vamos lá. Quem leu? Eu li. Leram? Calma aí, deixa eu só pegar aqui o livro. Gente, todo mundo aprovado. Andréia, você leu, Andréia? Você não levantou a mão. Professor, eu não vou mentir, não. Eu não li tudo, mas eu li uma parte, uma boa parte, tá? Só a introdução que eu pedi, por favor. Tá bom. Se você ler tudo, não vai dar para a gente discutir. Melhorou muito, Raquel. Melhorou bastante. Então, gente, olha, a avaliação eu gostaria de falar depois. A gente vai falar, mas eu gostaria de falar depois. Aliás, é um dos erros nossos, colocar sempre a avaliação na frente de tudo, no início de tudo. Assim, é um erro. Depois a gente vai ver por que eu estou dizendo que é um erro, né? E não é uma posição minha, não. Isso aí é uma posição de muitos autores. Mas nós estamos refletindo sobre o corpo do professor. Vocês gostaram da minha camisa hoje? Não gostou, Karina? Horrenda. Não gostou? Nossa Senhora, mas, poxa, a camisa Esse é Flamengo? Está vestindo o professor, então está vestindo o corpo do professor. Isso é Flamengo? Graças a Deus, desde pequenininho. Eu sou vascaína, gente. É perfeito, Marcos. Submundo. Vou te trazer para Minas e virar Cruzeiro. Submundo do futebol, gente. Não é nada. Olha, estão pedindo para o Fachin tentar salvar o Vasco, entendeu? E reconsiderar os quatro rebaixamentos que ele já teve. Estão pedindo ao Fachin, vamos ver se o Fachin ele vai anular tudo, tudo. Sair anulando tudo. Muito bem, gente. O corpo do professor está diante de vocês. Uma vez eu fui fazer o lançamento do livro, aliás, num lugar muito interessante. Eu fiz um lançamento aqui em Niterói, eu sou de Niterói, fiz um lançamento aqui em Niterói. E fiz o lançamento numa casa que tem ali no Engar. Como é que é o nome da casa, rapaz? É da prefeitura. É uma casa antiga. Solar do Jambeiro? Solar do Jambeiro, exatamente. E a casa... Gente, só um minutinho, por favor, espera aí. Então, e aí, o Solar do Jambeiro é uma casa que tem um varandão na frente, ele é quase cercada de varandas e tal. Uma casa muito bonita. E tem um terreno na frente e o portão fica assim um pouco distante da casa. Então, as pessoas que entravam, né, viam que tinha um movimento lá dentro.
com as pessoas entrando, tinha o pessoal vendendo livro ali na frente, né, uma mesa para autógrafo depois, aquela coisa. E lá dentro, numa das salas, teria uma palestra, eu dei uma palestra sobre o livro, falando sobre o livro e tal. Mas as pessoas estavam entrando e eu estava recebendo as pessoas ali na frente, né? E um gaiato, né, primo, sempre tem um gaiato na família, ele chegou lá na porta, lá no portão, e foi entrando, aí chegou no meio do caminho, tinha um público pequeno, né, ainda, foi no início, e ele virou e falou assim, ué, eu vim aqui para ver o corpo do professor. Não dá, está vestido aí, eu não vou ver, vou embora. E foi muito interessante isso, porque eu depois eu usei até na palestra, né? Pois é, de que corpo eu estaria falando no livro com o título O Corpo do Professor, né? De que corpo é esse que eu estou falando? Que corpo é esse que eu resolvi abordar e que me chamou a atenção enquanto professor, né? Esse fato do comentário desse primo gaiato foi muito importante, porque me ajudou depois na palestra a falar sobre essa questão do corpo físico. E quem via um corpo físico no professor, né, via as formas. Eu lembro que no meu no científico, né, que é o ensino médio hoje, eu fiz o científico, que era o ensino médio naquela época que eu estudava. E eu lembro que uma professora de biologia levou a gente numa praia, na Praia da Boa Viagem, aqui, que é uma prainha pequena aqui, nos levou na Praia da Boa Viagem. A mulher, lá na praia, ela tira a roupa e ficou com um biquíni verde. Pô, acabou a aula, né? Acabou a aula. Pois é, olha só como é que o aluno, muitas vezes, olha para o corpo desse professor. Eu lembro que eu tinha uma professora que ela chegava na sala com os sapatos trocados. Ela não conseguia botar os sapatos corretos, às vezes, né? E eu era uma pessoa muito gaiata na turma, eu era uma pessoa muito bagunceira, eu era uma pessoa que fazia um monte de coisa na sala. Aí ela virava para mim e falava assim, você me ajuda toda vez que eu chegar, você me fala se eu estou com o sapato correto no pé. Assim, coisas que me chamaram a atenção, quando eu estava escrevendo o livro, me chamaram a atenção sobre essa relação do corpo do professor e o aluno, entende? E, assim, várias coisas aconteceram, né? Tinha uma professora nossa que tinha uma peruca, né? Uma peruca assim, bem feia, uma peruca grotesca, e toda vez que a gente fazia um teatrinho, a gente imitava ela. Então, alguém arrumava uma peruca e imitava ela, né? Coitada, a mulher devia ficar um pouco não muito bem homenageada, né? Mas que corpo é esse que eu estou falando, que resolvi falar no livro, né? Na introdução, vocês viram lá o que aconteceu na cena breve, no prefácio, na apresentação, a gente já discutiu isso. Na introdução, eu começo a falar sobre o livro, sobre o conteúdo do livro, né? Então, na introdução, eu começo a apresentar o livro. Eu começo a falar que objeto de estudo eu vou estar me referindo em relação ao estudo, em relação ao livro, né? Ao texto do livro. E é muito interessante porque, assim, o professor é visto pelo seu corpo mesmo. O aluno, quando o professor chega, ele olha o corpo do professor. Eu não estou falando da forma física só, eu estou falando da voz que também pertence a esse corpo, né? Eu estou falando do tipo de olhar que também pertence a esse corpo. Ou seja, quando o aluno olha, ele olha esse corpo. Ele não conhece nada mais do que o corpo desse professor que chega. E é com esse corpo que o professor se apresenta. É com esse corpo que o professor causa no aluno um vínculo ou um distanciamento. Eu poderia até dizer que causa um vínculo de proximidade ou um vínculo de distanciamento.
E isso, gente, é incrível, porque nós somos corporais, nós somos visuais. Nós damos muito valor à questão visual. Então, quando o professor aparece, gente, se for uma pessoa que chama muita atenção por determinada coisa que esteja em seu corpo, seja sua roupa, seja sua forma física, seja sua voz, seu cabelo, gente, né? Seja o seu olhar. Eu lembro que eu, quando estava no científico, eu resolvi fazer o normal, porque veio a Lei 5692. Eu fui vítima do início da Lei 5692, né? E a LDB, a primeira lá, a LDB 5692. E instituiu os cursos profissionais, profissionalizantes, né? E aí, gente, eu comecei a fazer informática. Não dava. E eram várias escolas, e os alunos iam para uma escola onde teria o curso de informática. Gente, informática naquela época não era isso aqui que a gente vai estudar, não, entendeu? Vocês imaginam que seja isso aqui, Excel, né, Word, estudar essa linguagem. Era Fortran, COBOL. Cara, era célula dessas coisas, entende? Eu fiquei completamente desnorteado. Eu falei, não quero isso não. Eu vou ser professor, então eu vou fazer o curso pedagógico, que era um curso também profissionalizante, né, que iniciou lá na LDB. Eu fui para a sala do profissionalizante, até troquei de escola, fui para uma outra escola. Eu chego lá, a gente tinha 51 meninas e eu. Eu não podia perder assim a minha postura, me descuidar, porque eu seria engolido pelas mulheres. Eram danadas, não eram fáceis as meninas. E era um grupo muito misturado, que tinha assim, o grupo era formado por meninas da minha escola, inclusive algumas da minha sala, essas eram conhecidas. Agora, tinham meninas do São Vicente de Paula, tinham meninas do Colégio Mercês, tinham meninas do São Vicente, tinham meninas dos Salesianos, tinham meninas de várias escolas. E eu virei, né, uma disputa. As minhas colegas, ninguém podia falar mal de mim, que as minhas colegas... E aí eu comecei a usar esse poder para lidar com os professores. Eu lembro que uma professora nova que chegou, só tinha eu de homem na sala. Ela chegou, eu comecei a imitar um gay. Ela ficou tão assustada, né? E depois a gente parou e falou assim, é brincadeira, ele não é gay, não. Ela falou assim, gente, eu fiquei impressionada, porque uma turma de 51 mulheres, um único homem não é homem, eu fiquei meio assim, entendeu? E a gente brincou com isso e tal. Ou seja, essa relação professor e aluno... eu ia falar uma coisa, esqueci de completar. E a gente reparava que cada professor que chegava de um jeito. Então, tinha uns professores que chegavam em pezinho, que nem militar, sabe? Em pezinho, todo durão. E tinha outros, gente, que parecia aquele ó dia, ó mês, já chegavam arrastando corrente, sabe como é que é? E tinham aquelas pessoas que eram assim, tinha uma que a gente chamava de oxidrila, que era, ela era elétrica e era toda assim, toda química, né? Ela tinha que falar em alquimia, ela tinha que falar em substâncias, a outra era filosofia, só filosofia. Então a gente começou a reparar os aspectos desses professores. Quando eu comecei a escrever o livro, eu lembrei muito dessa minha fase de ensino médio, né, naquela época científico. E hoje, enquanto professor, eu comecei a me ver diante desses alunos. Uma vez, uma pós-graduação, que eu dei uma disciplina de metodologia, disciplina muito difícil, metodologia é uma disciplina difícil, né?
num curso lá no sul, lá em Foz do Iguaçu. Fui convidado e fui. Fiquei 2 semanas lá, gente, em Foz do Iguaçu. Aí eles vinham no Rio depois complementar e eu ia dar uma outra disciplina a eles, que era a psicomotricidade. Era uma turma de educação infantil. Um monte de mulher, mas tinham homens também. Muito bem. Lá eu tive uma relação com eles maravilhosa, eram mais de 30 alunos, uma relação ótima, a gente fez tudo lá no Foz do Iguaçu, de tudo. Eles ficaram alojados na hidrelétrica lá de Foz do Iguaçu, umas casinhas de madeira, que coisa linda aquilo, umas casinhas de madeira. Agora está muito acabado aquilo lá, mas na época eram as casinhas de madeira. Eu fico imaginando quando foi construído aquilo, gente, demais. E a gente tinha aula ali, onde eles estavam alojados, né? Para eles era ótimo. Eu ficava no hotel e eles ficavam lá no alojamento. Eu sei que quando eu teria uma disciplina com eles aqui no Rio, de psicomotricidade. Quando eles chegaram aqui no Rio, eles estavam esperando aquele Ricardo que eu trabalhei com eles lá 2 semanas. Gente, eu botei um vestido vermelho, uma maquiagem, um batom vermelho, um negócio bem... E apareci para eles para dar aula. Olha, por que eu fiz isso? Porque quando eu estava lá em Foz do Iguaçu, eu vi alguns comentários, principalmente dos homens, claro, de que eles só tinham professores homens, que não tinha uma professora mulher e tudo mais. Né? E eu tentei satisfazer esse desejo deles e entrei como uma mulher deslumbrante. Claro, deslumbrante tem que ser de um vestido vermelho e tal, uma peruca. Olha, eles ficaram, acho que uns 30 minutos só rindo de urinar. Resultado, eu aqui conquistei eles direto, porque eles não esperavam essa receptividade, não esperavam essa troca. Né? E foi muito legal, foi muito legal. Enfim, na introdução, gente, eu apresento exatamente essas condições de ser professor que deixam o conteúdo de lado e pensam principalmente na estratégia, na metodologia de como eles podem trabalhar com os alunos. Pensar na estratégia, na metodologia de como poder trabalhar com os alunos é se preparar para isso. Conteúdo, gente, é a coisa mais simples que nós temos na nossa tarefa de professor. Conteúdo, gente, se eu não souber o conteúdo que eu trabalho 300 anos letivos com os alunos, eu posso pedir para ser mandado embora, porque não é possível. Agora, a estratégia, a metodologia, muitas vezes eu repito, porque eu não me debruço nela. E eu repito, eu canso o quê? O corpo. Porque eu levo, através da metodologia, através das estratégias, todo o meu fracasso humano, das minhas relações humanas, das minhas relações com o salário, das minhas relações com a sociedade, que cada vez o professor é mais desqualificado socialmente. Então, eu levo nas estratégias esse cansaço, esse laissez-faire, muitas vezes. E eu só penso no conteúdo. Pensar no conteúdo é repetir o que os seus professores da universidade fizeram. E as pessoas fazem isso, repetem o que os professores fizeram, né? E não constroem vínculos com os alunos, não constroem estratégias para o ensino desse conteúdo. Ficam só na questão que aprenderam lá na universidade sobre os conteúdos. Eu não estou dizendo isso de um professor de física ou de matemática, estou falando de um professor de balé, por exemplo, que carrega consigo, lá nas suas aulas de balé, as técnicas que aprendeu, né, quando era aluna do balé. Isso acontece nas aulas de música, nas aulas de inglês, nas aulas de... Enfim, não acontece só nas aulas de educação física. Meu Deus do céu, como acontece isso? Então, isso acontece com todo professor, não tem jeito. A gente já viu um pouco... Oi.
Em relação ao que você está falando, né, essa questão que muitas das vezes a gente se prende na metodologia e vai só repetindo, evidente, o que a gente aprendeu com os professores. Lá no tempo de Dom João Bolinha, na primeira graduação, que foi a de Química, na UF, a gente tinha um professor que era de inorgânica, que era a primeira química que a gente entra, é a química inorgânica e a química geral. E aí, depois, a gente ficava... Todo mundo já vinha assim, você é aluna do fulano? Tome aqui meu caderno. Porque era exatamente, todos os semestres, ele dava exatamente aquilo, igualzinho, as provas, e sim, todo mundo passava assim. Aí sim, passamos para outra, os calouros que entravam, a gente, quer meu caderno? Toma um caderno. E eu me formei em 3 anos e meio lá, e o cara só fazia aquilo. Ele não mudava uma vírgula da coisa que estava ali. E eu falava, Maria Raquel, jamais serei assim. Aquilo foi Maria um trauma Raquel, tão grande. Desculpe eu pegar seu exemplo, mas, por exemplo, pegando já o seu exemplo, ele impediu que você fosse uma professora melhor. Eu acho até que você deve ser uma professora melhor pelos seus méritos. Compreendem o que eu estou falando para Maria Raquel? Compreendem? Ou seja, é muito difícil, muito difícil. Isso, gente, ela está falando da universidade, que é onde vai preparar o profissional. O que acontece na universidade é uma tragédia aqui no Brasil. Mas o que acontece é uma tragédia por conta da questão profissional. É uma reprodução da questão profissional lá na atuação profissional, lá na profissão, ok? E todos aqui sabem do que a Maria Raquel e eu estamos falando, porque todo mundo aqui já foi vítima de uma enfermeira, de um médico, de um químico, de um engenheiro, de um arquiteto. Todo mundo aqui, de certa forma, já foi. Entende? Gente, só que antes isso também acontece. Lá na educação básica, isso também acontece. A diferença é que lá na educação básica eu deixo de produzir um desenvolvimento psicomotor nas pessoas que são mais novas. E eu comprometo todo o desenvolvimento de um ser humano a chegar à fase adulta. Essa é uma questão. Essa é uma questão. Ou seja, enquanto que na universidade eu prejudico o profissional, e a gente está careca de saber como é que são os profissionais que nós temos, né? A gente, às vezes, chama 3 profissionais para fazer um serviço, né? Só para vocês terem uma ideia, meu computador não está funcionando porque hoje eu já liguei 300 vezes para o camarada que faz o trabalho. E ele não me atendeu. Mandei mensagem e ele não me atendeu. Sabe o que é isso? Porque ele é uma pessoa que trabalha muito bem e eu tenho confiança nele. Ou seja, para eu poder conseguir uma outra pessoa para fazer esse serviço, eu vou ter que custar ter uma confiança, eu vou ter que saber se o cara é bom mesmo ou não, se o preço que ele cobra é bom. Eu posso chamar qualquer um, mas eu não consigo, né? Ou seja, esse profissional bom também tem esse problema, que eu ligo 15 vezes e ele não atende, porque ele deve estar acumulado de coisa. Assim são os profissionais que você, às vezes, chega num consultório de um médico, a fila está no corredor de atendimento. Meu urologista, cara, a fila fica no corredor. Fica no corredor. Porque o cara é simplesmente fenomenal. Fenomenal. Então, Ricardo, só que... Diga. Aí, não é para a gente continuar falando sobre avaliação, mas acho que o que a Raquel falou tem tudo a ver com o que a gente estava conversando antes, né? Porque se um professor usa sempre a mesma avaliação, e a gente sabe que isso existe muito, né? Então, assim, qual é a importância? E claro que a gente não vai discutir agora essa importância, mas sim, é para a gente pensar cada vez mais, porque quando eu falo isso aqui, eu fico achando que é uma coisa muito óbvia. Mas quando a gente percebe assim na prática, a gente vê como que existe até uma resistência
de tocar nesse assunto. A avaliação como se fosse um bicho de 7 cabeças, e, na realidade, é o que faz tanta coisa, que se fosse feito da maneira que deve ser, com a finalidade, né, que eu acho que tem que ter, seria uma coisa tão bonita, sabe? E não era para ter medo, eu acho que não é uma coisa para você ter medo. Mas aí, quando a gente vê que usa a mesma avaliação para todas as turmas, e todos os períodos, e todos os anos, tem exatamente a ver com o que a gente estava falando. Qual é a sua área mesmo, Carla? Desculpa, que eu não estou lembrando. Eu sou professora de educação física. Na educação física, exclusivamente, isso é uma tragédia. O professor, ele dá a nota olhando para o aluno. Esse cara participou legal esse semestre, esse bimestre. Vou dar 8 para ele. Muitas vezes é assim. Na educação física é um pouco pior do que todas as outras disciplinas, a meu ver, né? Porque eu sou um professor de educação física. Agora, Carla, eu chamo a atenção do seguinte: o pior não é o processo de avaliação que existe na escola como um todo, desde da pré-escola até a universidade, aliás, incluindo aí o doutorado e pós-doc. A avaliação, o problema não é a avaliação só, o problema não é só essa avaliação que é feita com os alunos. O problema é que o professor não é avaliado. Se o professor fosse avaliado, Raquel, dificilmente aconteceria isso com esse professor aí, dele repetir aquela mesma coisa todos os anos. Eu, uma vez no Pedro II, eu trabalhei muitos anos no Pedro II, 30 e poucos anos, 33 anos no Pedro II. E uma vez o governo federal, antes do Lula, quem foi o presidente mesmo, hein? Foi aquele tupetudo, o Fernando Henrique? O Fernando Henrique. Não sei se foi Itamar ou Fernando Henrique. Pois é, na época do Fernando Henrique, eles quiseram fazer uma reforma educativa, e aí até instauraram a questão do projeto político-pedagógico, e aí eles queriam uma escola para cobaia, e elegeram o Pedro II, que era uma escola federal e era uma escola de educação básica. E elegeram o Pedro II. Eu era assim, o braço direito da minha diretora lá na unidade Centro. E 2 unidades foram eleitas para fazer esse projeto, o Centro e o Maitá. Muito bem. Eu era o braço direito dela, eu era o chefe, né? Lá tinha esse negócio de chefe. Eu era o chefe do setor técnico de ensino e avaliação. Gente, todas as provas passavam na minha mão e eu tinha que verificar as provas para poder rodar para o aluno. Mas eu tinha que verificar antes essas provas, né? Porque os professores costumavam não botar cabeçário, não colocar as perguntas de uma forma organizada para os alunos poderem. Isso passava lá na minha mão. Eu era o chefe do setor técnico de ensino e avaliação. Muito bem, como eu era chefe desse setor, eu era o braço direito da diretora, né? E a gente encampou esse projeto. E aí, né, eu sugeri que fosse feita uma avaliação dos professores. Gente, foi pedra para tudo, eu parecia a Maria Madalena. Foi pedra para todo lado. E não tinha Jesus para me salvar, não. Foi pedra para todo lado, gente. Eles queriam me matar. Teve gente que nunca mais falou comigo. Teve gente que nunca mais entrou na minha sala. Mas eles não falavam escondidos, não. Eles falavam na minha cara. Eu acho que você... Ele falava, teve um professor que falou para mim, eu acho que você não raciocina. Eu acho que você não raciocina, porque jamais será permitido que o aluno avalie o professor. E eu, na minha, né? Tá bom, tudo bem. Se você acha que não vai ter, né? Mas a gente está em colegiado. E eu venci. A gente conseguiu fazer uma avaliação. E foi, gente, muito bom mesmo. Porque vários professores puderam ver nos resultados aquilo que eles estavam fazendo e não estavam vendo que estavam fazendo. Às vezes,
aparecia assim na avaliação de uma professora lá, apareceu essa situação. Ela fala muito da vida particular durante as aulas. Resultado, apareciam coisas dessa natureza. Né? Quem que já não teve aí um professor que danava a falar da própria vida? Né? Ou todos nós tivemos. Né? Será que eles falavam muito ou falavam pouco? Ou distraíam nossa atenção, às vezes, quando eles iam falar alguma coisa? Algumas turmas até gostavam, quando os professores desviavam completamente o discurso do conteúdo, porque o conteúdo era o que os alunos sofriam mais, né? Que eles sabiam que isso seria avaliado depois. Eu acho que é essa equação aí, né, que a gente tem que pensar. Muito bem. Voltando aqui à nossa introdução. Por isso, gente, eu não venho falar no livro de um corpo anatômico, biológico. Eu venho falar da sombra, porque alguns alunos viam a sombra dos professores até na própria casa. E isso, gente, é o corpo do professor presente na vida dessas pessoas. Vocês já viram quando um aluno vê um professor na rua? Né? Alguns atravessam a calçada, mas outros vêm de encontro a você e ai de você se não der um retorno a ele. Né? Querem apresentar você para a mãe e tudo mais. Ou seja, eu estou falando de um corpo que não é físico, um corpo que não é anatômico, que não é um órgão. Eu estou falando um corpo que desperta no aluno a curiosidade do olhar. É um voyeurismo mesmo. Desperta no aluno a curiosidade de saber mais. O aluno, ele coloca no professor como um suposto saber nesse professor. Ele ainda vê, mesmo hoje, né, enquanto o professor está muito desvalorizado, ele ainda vê no professor esse suposto saber, esse sujeito que sabe, mesmo tendo todas as tecnologias que informam o aluno de tudo que é coisa. Né? Hoje, você, quando o médico te receita alguma coisa, você vai lá na internet procurar para saber que substância tem, como é que é o efeito dele. Ou, às vezes, você vai para a consulta já com a medicação, você já viu lá. Né? Seu exame acusou alguma coisa, você já foi lá na internet e já chega lá na consulta falando, doutor, mas isso aqui não é melhor, não? Você já está discutindo com o médico algumas questões. Ou seja, vocês acham que o aluno também não percebe isso com o professor, mas mesmo com todo esse avanço de tecnologia, o professor ainda ocupa esse lugar. Bom, então, eu começo essa introdução falando exatamente isso. Né? Falando sobre o corpo, a existência do corpo. Né? O que é o corpo do professor? É a interrogação que eu faço logo no início da introdução. E eu falo, depois que nós falaremos sobre um corpo que é resultante desses corpos. O corpo do professor, gente, também é resultante do olhar desses alunos. A imagem corporal que se forma nesses professores, né, no professor, vem também desse olhar do aluno, onde o aluno coloca esse professor. Mas ele coloca a partir desse primeiro momento de encontro. O que esse corpo do professor fala para esse aluno? Ricardo, eu digo, e esse corpo do professor, você, Ricardo, o seu corpo do professor Sim. Ricardo, você considera que é o mesmo corpo seu, você, Ricardo? Não é o mesmo corpo para cada turma. Não é o mesmo corpo para mim, não é o mesmo corpo. Cada turma, nós aparecemos de uma forma. Cada turma, eu invento um Ricardo, entendeu? Cada turma, eu vou dizer um negócio muito sério, tá, Carla? Tem turma que eu odiava, entendeu? Eu odiava e precisava da minha supervisora para me acudir, para me curar, para me levantar, entendeu? Dessa turma. Falou tudo, Ricardo. Falou tudo. Que essa turma me matava a cada aula. E eu tinha que estar com o meu corpo inteiro nessa turma. Como é que é isso, entendeu?
o professor que não tem esse olhar para si aposenta com 5 anos de trabalho, entende? Ou seja, o corpo também se cansa nesse projeto, nessa proposta profissional. Então, não há um corpo apenas que seja único, entende? Ele não é único nas turmas. E, às vezes, assim... Isso. E é isso que eu acho fascinante na nossa profissão, no magistério. Porque a gente tem que estar sempre se reinventando por dia, de repente, quando é aula de licenciatura, né? 5, 6 turmas por dia, e cada uma você vai responder de um jeito e eles vão ter uma resposta também diferente de um jeito. Nenhuma turma, você está com aquilo planejado. Hoje eu vou dar estereoquímica. Aí vai ter na turma que você vai conseguir dar o conteúdo todo, na outra você não vai dar. A outra não vai. E aí você vai procurando entender o porquê. E isso é maravilhoso. Mas antes da gente pensar nisso, Carla, eu queria que vocês pensassem no seguinte: por que vocês se tornaram professores? Gente, tem alguns professores que, por uma questão pessoal, querem esse status. Porque veem na posição do professor um palco. E é uma possibilidade dele atuar na vida estando num palco. Pensem nisso. Ou é um lugar onde eu vou dirigir alguém. Alguns professores não conseguem dirigir nem a vida do próprio filho, da família. Ele não é visto em casa como líder, não é visto como mestre. E ele procura esse lugar para, pelo menos na profissão, ele ter essa sensação na vida dele. Alguns não. Alguns querem trocar com as pessoas o que compreendem, o que sabem, né? E essa troca, gente, não é pela via só do saber, do conteúdo, do cuidado, do que é consciente para o professor. Não, está na inconsciência do professor também. Eu diria até que, em termos de construção desse sujeito, o que tem na inconsciência, que a gente não consegue nem aflorar, é muito pesado dentro dos professores. Eu poderia dizer que a maioria dos professores que eu dei terapia, né, que eu fui terapeuta, apresentavam uma questão brutal de inconsciente em relação a essas questões de estar nesse local, entende? De concentrar os holofotes. Os olhares são holofotes, de concentrarem os olhares em si. Eu peguei professor que a única coisa que ele queria era ser olhado, era ser visto, era ter a atenção das pessoas. Esses eram os que mais brigavam pela atenção do aluno. O aluno não podia se mexer, o aluno não podia olhar para o lado, tinha que olhar para ele, tinha que dar toda a atenção a ele, tinha que ficar quieto, porque ele estava falando. Eu falo isso logo aqui, na segunda página da introdução, que é o seguinte: o homem é uma dicotomia, é um ser pensante e um ser corporal, que durante toda a sua vida acumulou coisas nesse inconsciente. E o que ele traz de consciência, o que ele consegue, né, lançar mão, né, enquanto ser vivente, de consciência, é marcado por muitas questões. E lá nesse inconsciente tem coisas do arco da velha que ele não só não trabalha, mas profissionalmente ele não tem um retorno também. Mais adiante no livro vocês vão ouvir sobre a supervisão e vocês vão ver o que eu estou falando. O professor não tem uma escuta. Se ele não tem uma escuta, dificilmente ele vai entender que questões atrapalham a vida dele, porque o que atrapalha o professor não é a falta de consciência, nem a falta de técnica, nem a falta de conteúdo, é a não inteligibilidade do que ele é, enquanto ser humano, enquanto sujeito.
Ele não percebe isso. Aliás, é uma profissão que não dá tempo dele pensar. Não dá tempo dele pensar nele. Peguei aqui um trecho de um autor, até um autor da educação física, é um paulista, em que ele faz uma crítica aqui, numa fala do Descartes, ele faz uma crítica aqui dizendo o seguinte: a análise dos significados de corporeidade construídos pela filosofia e pelas ciências nos mostra a visão do conhecimento racional e científico do corpo, o que nem sempre corresponde à corporeidade vivida no cotidiano das pessoas. O importante é buscar o significado da corporeidade socializada. Os professores não sabem o significado de serem professores, porque não compreendem o próprio corpo. Então, o livro, eu grifo aqui, o livro ele está falando do corpo, né, que se encontra diante do aluno, com o dever profissional de fazer com que este aluno aprenda sobre as coisas do mundo em que vive. Uma das questões do professor é que ele não entendeu ainda, eu estou generalizando mesmo, tá? Que ele não entendeu ainda que ele não é só um agente educativo, ele é um agente formador. Com a sua intervenção, ele forma o sujeito. Ele não forma um aluno, ele forma uma pessoa, ele forma um sujeito. Né? Porque ele interfere nesse aluno numa época de total formação da personalidade, da identidade, do caráter, né, de uma pessoa. Por isso ele é muito importante. O conteúdo talvez seja uma parte muito ínfima em relação a toda a questão da formação de uma pessoa que o professor está implicado. A presença de um professor, eu falo aqui na introdução, a presença de um professor diante dos alunos parece representar, gente, mais que uma etapa da prática docente, ou de um estilo de ensino, ou uma oportunidade dele usar alguma habilidade técnica. Não, a presença do professor diante do aluno pode representar muito mais que nós imaginamos. Pode ser sua imagem, o professor pode ajudar o aluno a descobrir sua própria imagem corporal, a qual o aluno necessita para se organizar, para se espelhar. Gente, tem alunos que não tiveram os pais para se espelhar, não tiveram um outro para se espelhar. E se espelhar, gente, faz parte da organização. Certo, Tainá? Se espelhar, encontrar no adulto um adulto, é ver a possibilidade de um futuro nessa infância, nessa adolescência. O aluno necessita, para se organizar, para se espelhar, ou para medir sua própria imagem. Pode ser ainda uma introjeção, traz para si a imagem que é do professor, que salvará esse aluno de inúmeras faltas. Gente, é isso. O conteúdo é só um ingrediente nesse alimento. Nesse trabalho, temos como um dos objetivos, nesse trabalho que eu estou dizendo aqui do livro, né? Temos como objetivo, um dos objetivos, discutir essas relações. Então, o livro ele tem esse papel de discutir essas relações, apresentando passagens do cotidiano pedagógico, em que o professor precisa ser representado como um dos instrumentos do aprender e do ensinar, e não o capataz desse processo, entendeu? Não o senhor de engenho desse processo. Compreendem? O professor ele se transformou, gente, no processo educativo, num verdadeiro capataz, que bate e assopra. Conseguem entender isso? Então, eu estou colocando isso na introdução porque é muito importante, porque lá na frente a gente vai ver o aprender, a gente vai ver a infância, a gente vai ver o ensino e a gente vai ver uma sugestão minha, que é a supervisão.
Então, eu digo na introdução que, através de uma experiência que eu tive dentro de 2 escolas, eu pude verificar como o professor, tendo uma escuta, ele progride. Ele progride não só como técnico, como profissional. Ele progride enquanto pessoa. Não há razão para um profissional se ver só como profissional. Se ele só se vê como profissional, acabou. É uma parte. Ele vai estar sempre pela metade. Observamos que, em relação a essa questão profissional e pessoal, as estruturas psicomotoras que nós estudamos no ano passado são fundamentais. Falamos há pouco da imagem corporal, mas também podemos falar do tônus. Gente, alunos sofrem com tônus de voz de alguns professores. Alunos sofrem com o tônus do olhar do professor. Alunos sofrem com a ausência de tônus dos professores. Gente, se um professor fica só de um lado da sala, né, ele afeta apenas ou mais um grupo dessa sala. E ele, muitas vezes, não percebe que ele deixa de lado um outro grupo. Ele olha de longe um outro grupo. Ah, e você está falando sobre a topografia dessa sala? Eu estou falando da topografia, sim. E do espaço em que o corpo ocupa. E nessa ocupação do espaço, o aluno pode se sentir desprestigiado, o aluno pode entender que o professor não ocupa esse espaço de uma forma generosa. Diga, Andréia, não quero te interromper, porque deve ser sobre isso. Sobre isso e sobre o que o professor tinha falado anteriormente. Não, falar um pouco das minhas vivências, né? Porque eu vi muito isso que o professor falou na sala de aula, porque quando eu trabalho já há 5 anos numa escola pública da prefeitura aqui de São Paulo, e quando eu cheguei para essa escola, tinha algumas alunas, né, e assim, eu com o meu cabelo assim, né, e não tinha nenhuma professora assim, e eu vi o quê? Tinham algumas alunas que tinham, enfim, a mesma característica de cabelo, enfim, características, traços étnicos que o meu. E eu comecei a elogiar o cabelo das meninas, entendeu? E elas sempre encolhidinhas e tudo mais. O que eu percebi? Eu percebi uma mudança na questão corporal delas, que antes eram todas encolhidinhas, como se, sabe, a questão da vergonha, enfim, da imagem e tudo mais, e elas meio que desabrocharam, sabe? Então, esse olhar para além do conteúdo, né? Desabrocharam em quê, Andréia? Explica pra gente. A expressão corporal, na expressão corporal mesmo, o que eu percebia, elas eram muito como se tivesse fechada, como se tivesse vergonha de si, entendeu? Isso interferiu no ensino, no aprendizado? Interferiu, até mesmo nas relações delas com os colegas. É isso que a gente quer ouvir. É isso que eu estou dizendo no livro. Interfere. Gente, sabe por que vocês estão aqui? Porque eu conquistei vocês no ano passado. Desculpa, eu posso estar sendo pretensioso aqui. Eu posso estar sendo arrogante, sei lá. Mas eu entendo que houve uma via de conquista. Houve uma via de generosidade mútua aqui, entendeu? Entre vocês e eu. E isso fez com que vocês quisessem. Eu lembro muito bem, gente, qualquer coisa, podemos tratar de qualquer assunto, ou seja, o conteúdo não é tão importante quanto a gente pensa. Olha só o que um cabelo fez, porque o cabelo, gente, o cabelo, principalmente para meninas, né, para mulher, tem uma importância muito grande. É cultural, isso é antropológico, isso. E aí mexe profundamente. E mexe aonde a gente quer que mexa, por exemplo, no aprendizado. Não é isso? Então, assim, a gente... E a Nari, a filhinha dela, essa relação dessa mãe com essa filha é uma coisa extraordinária.
Professor, Oi. aqui na escola, eu tenho uma professora que ela sempre foi muito reservada, né? E ela tem o cabelo black, bem blackão, né? E ela é preta, né? Bem preta. Aí a gente estava fazendo... Preto fosco. Ela é preta, né? É negra, mas agora não chama de negra, né? Chama de preta. Ela é preta. E aí, mas ela é linda, com cabelão, assim, ela tá sempre com coque, porque ela é professora de balé, né? Tá sempre com cocão, né? E aí, aqui a gente ia fazer a Bela Adormecida no final do ano com as crianças. E eu convidei ela para ser a Bela Adormecida. Professor, o senhor não sabe o que aconteceu com já imaginei. Porque ela ficou falando vários dias, olha, eu também posso ser princesa. Eu falei, claro que você pode ser princesa. Já imaginei. A nossa Bela Adormecida. E isso foi para ela assim, uma mudança nela, com as alunas, comigo. Ela chamou a família toda, as pessoas da rua dela. Nossa, foi um evento onde ela ficou tão feliz com isso. E, nossa, balé também, né, Glaucia? Oi? Porque no próprio balé clássico, né? Porque antes não tinha espaço, né? Não tinha espaço, você vê, não, né? Praticamente não tem espaço, né? Então, isso foi muito, muito satisfatório para todo mundo, para as próprias alunas dela também, sabe? Para as próprias alunas dela. As alunas dela ficaram numa euforia, porque a professora delas ia ser a Bela Adormecida. E os pais, isso afetou, sabe, uma terceira, quarta camada que a gente não tem nem ideia. Os pais vieram falar, né? A plateia veio falar, nossa, que coisa interessante, você botou uma professora preta, black, para ser a Bela Adormecida, sabe? Isso afetou muito bom. Assim. Sim. Então, eu apresento também nessa introdução uma questão bastante interessante. Eu apresento uma questão que, digo na introdução, que a pedagogia não está dando conta mais de formar professores. E eu digo isso, e logo depois eu provo isso com as pesquisas. Eu, quando estava estudando sobre essa questão, comecei a escrever alguns artigos, né, para apresentar em alguns congressos. Eu comecei a procurar e vi que tinha muitas coisas, muitos artigos acadêmicos, com revistas credenciadas, nível B e nível A, que falavam do estresse do professor, que falavam da loucura do professor, que falavam de várias síndromes do professor. Ou seja, falavam do órgão. As pesquisas, a maioria delas, falam de um órgão. Falam que o processo educativo, né, acarreta determinadas questões no órgão, e não na pessoa, e não no sujeito. Compreendem? O que será que isso causa no sujeito? Compreendem? Eu vi, por exemplo, isso assim evidenciado em professores que faziam transferências com os alunos como se fossem as mães dos alunos, como se fossem os pais dos alunos. Eles saíam da posição de professor, saíam da posição técnica de professor. E na transferência com os alunos, porque o aluno, o aluno, né, ele, por nossa sociedade não ter o hábito de fazer terapia, por uma questão lá atrás de achar que terapia era só para maluco, nós não temos o hábito de fazer terapia. E aí, Ricardo, gente... Oi. Só um outro detalhe, por isso e porque também mesmo o professor querendo não tem tempo e nem dinheiro. Também tem isso. O tempo também até... também, mas o tempo, até discuto isso aí, Carlos, no seguinte sentido. O tempo até tem uma relação, tudo bem,
mas o dinheiro não. Não. Isso também isso também é uma questão. Como é que é o nome disso, gente? É uma questão que vem também estereotipando a terapia, que é terapia cara, entende? Eu já atendi pessoas, eu cobro R$200 a hora, né, para dar uma terapia, mas eu já atendi pessoas que me pagavam R$40, já atendi pessoas que me pagavam R$60. A terapia, ela não tem um preço, a terapia é negociada com a pessoa. Se ela pode pagar 40, se ela pode pagar 40, né, faz parte do trabalho eu desenvolver nessa pessoa certas questões para ela chegar a poder me pagar R$200, que é a minha hora, entendeu? Agora, isso vai ser discutido. Claro, mas é mesmo assim, eu gostaria que fosse que todo mundo fizesse como você, como eu faço também, em aula particular, inclusive até sem cobrar. Sim, sem cobrar não é legal. Eu já fiz porque sim, eu já fiz também. Eu já vi, não é que seja uma coisa assim, o tempo inteiro, não é isso. Eu sei, mas assim, a pessoa já estava fazendo. Então assim, essa também é uma realidade que, por exemplo, eu estou morando no interior, né? Morava no Rio. A vida no Rio e a correria é tanta. Eu sei que você mora em Niterói, você já passou por isso, muita coisa, né? Mas mesmo assim eu ainda poderia fazer, mas eu já vi reportagens com pessoas que não têm tempo nem de arrumar a casa, sim, né? Sim. Então assim, vai muito Cara, além eu já trabalhei em 5 escolas ao mesmo tempo, era técnico de um clube, tocava na noite e nos finais de semana eu coordenava um projeto no interior do estado. Eu me separei, inclusive, nessa época. Claro, eu não era presente em lugar nenhum, só nesses lugares aí, nos dias que eu tinha que ir. 5 escolas. Era técnico de um clube. Ou seja, eu sei do que você está falando, mas eu estou dizendo que vem numa situação estereotipada que a terapia é cara. Aí as pessoas já acham que... Né? Mas se alguém bater o pé e disser que o preço dele é esse, corre desse profissional, porque não deve ser um profissional que compreenda o que é o processo de organização de uma pessoa. Jaqueline, não tem força para arrumar de vez em quando, mas tudo bem. Então, Ricardo, gente... a mulherada sabe, olha que eu não sou uma pessoa, como é que se diz? Eu não sou radical, eu sou totalmente no meio do caminho, um monte de coisa, assim, meio que equilíbrio, né? Nem meio do caminho, tento chegar em algum equilíbrio sobre algumas coisas. Mas a mulher ainda é muito sobrecarregada, essa realidade. Não é isso daí, estou generalizando, assim, né? Sim, sim. Mas ainda é. E a gente sabe o que é isso. Eu sei, com certeza. Então, o texto de introdução ele vai mapear essa perda de qualidade na pedagogia e vai colocar essa questão de que as pesquisas mostram, as pesquisas de ponta, tá? Mostram que o professor tem síndromes, problemas, e todos eles falando de um corpo, um órgão. A falha está no corpo, está no órgão. Compreende? E não está. Poderia haver um pouco mais de investimento nas escolas que pudessem escutar o professor, que pudessem trabalhar esse professor. Né? Felizmente, esse livro é resultado de um trabalho feito na escola, um trabalho de escuta feito em 2 escolas. Né? Então, fala de um professor com baixa estima e que essa baixa estima acarreta essas síndromes. Só que não fala sobre como pode ser trabalhada essa baixa estima. Né? Joga o professor lá para baixo, né? Pejora o professor, pejora a atividade profissional pedagógica. Gente, ninguém mais quer fazer pedagogia, ninguém mais quer ser professor. Raríssimos as pessoas hoje que querem ser professor. Tem um trecho aqui muito interessante.
O conhecimento técnico pedagógico, por si só, não levará o profissional a lugar de condução de desenvolvimento específico do qual o professor necessita para compreender o que é desenvolvimento e o que é construção. O professor não sabe definitivamente do que nós somos constituídos. O professor acha que o aluno ele é constituído apenas de cérebro e de memória, né? Que ele fala algumas coisas e o cara tem que... O órgão adoece quando não cuidamos do que sentimos, com certeza. Né? Mas não é o órgão que adoece, Karina. Nós adoecemos como um todo. Eu falei da unha que vocês pintam e se chegar alguém na porta da manicure e tocar na unha, vocês podem até ter uma crise. Não é a unha, é vocês toda. Né? É você toda. Né? Então, depois tem uma parte importantíssima aqui para vocês nessa introdução, que eu acho que é muito interessante, né? Todo aluno aguarda a chegada do professor com várias expectativas, né? Com a imaginação construída sob a curiosidade do que já foi dito sobre esse professor, porque os alunos querem saber, né, como é que é o professor, ou apenas com a impressão vivenciada no momento exato em que esse professor aparece diante dele. Gente, quando um professor aparece na frente do aluno, ele já elabora uma série de avaliações sobre esse olhar, né? Essas imagens estão relacionadas às figuras de poder ou da falta desse poder em suas vidas, na vida do aluno. Ele faz essa relação. Para essa criança, esse novo linguajar que circula na educação, por exemplo, na educação infantil, né, terá que fazer sentido para construí-lo enquanto aluno. O professor ele não compreende muito bem o que é o papel dele na escola. O papel do professor é de construir um aluno. O papel dos pais é de construir uma pessoa, é de construir um ser, um sujeito. O papel do professor é de construir um aluno. E um aluno, gente, ele não tem só memória, ele não tem só cognição. Um aluno, ele tem imaginação, ele tem desejos, ele tem criatividade. Um aluno tem muita coisa. Se o professor não consegue entender o que é construir um aluno, não provoca no aluno o desejo de aprender com aquele professor. Então, o professor precisa construir um aluno para que haja um desejo de aprender com esse professor. Gente, é como lá na mãe e o bebê. A mãe constrói nesse bebê um desejo, porque ela o deseja. Se o professor não deseja esse aluno, gente, ele não constrói um aluno. Porque o professor deve desejar esse aluno para aquela turma, para aquela aula, para aquela disciplina, para aquele conteúdo. E alguns professores, a maioria dos professores nem pensam nisso. Desejar esse aluno. Tem professor que já entra na sala já de costa. Estou doido para essa aula acabar. Como é que vai construir um aluno desejante? Compreendem isso? Como vai construir um aluno desejante daquilo que eu estou trazendo, gente? Olha, quando a minha mãe começava a fazer um bolo, eu ficava olhando e via nela o desejo dela fazer aquele bolo. Aquilo ia criando em mim um desejo de comer aquele bolo depois, entende? É assim que o desejo é criado na gente. Gente, eu cansei já de ouvir de alguns alunos meus, não só de educação básica, mas da universidade, da pós-graduação lá. Pô, professor, o senhor é entusiasmado com isso que o senhor está fazendo, né? Com isso que o senhor está falando.
Gente, eu me sentia o próprio Fred Astaire da dança, né? Eu me sentia o cara, porque eu conseguia fazer com que eles desejassem isso. Agora, não é sempre isso, né? Eu também sou humano e, às vezes, eu também entrava de costa na sala, mas eu tinha que fazer uma reflexão. Olha, hoje não foi legal. Mas tem professor que não faz esse tipo de reflexão e vai fazendo, atropelando, e vai construindo, desconstruindo, vai negando, vai... Ou seja, não dá. É sobre isso que eu estou falando no livro, sobre construir um aluno. E o meu corpo, quando eu coloco nesse corpo toda essa pulsão do desejo de ensinar, eu consigo que o aluno tenha o desejo de aprender. Gente, eu já dei assunto, né, que eu não tinha tanto conhecimento assim. E aí eu pensava muito nas estratégias. Eu focava em alguns pontos desse conhecimento e abstraía mais em relação às estratégias. E, com isso, eu fazia com que o aluno gostasse daquilo, gostasse até mais do que eu, porque eu mesmo não gostava. Por exemplo, metodologia. Primeira vez que eu fui dar aula de metodologia, eu falei assim, não vai dar, cara, eu não vou conseguir fazer isso. Pô, era um negócio muito técnico. Metodologia científica. Um negócio muito técnico. Gente, eu tirei da minha frente toda aquela questão, né, dos itens, né, variáveis, né, hipóteses nula, hipótese, enfim. Tirei todas aquelas coisas e eu brinquei com eles de pesquisa, brinquei com eles do que eles querem saber. Eu criei um problema. Quando eu crio um problema, eu introduzo a pesquisa. Para pesquisar, eu preciso ter um problema. Se eu não tenho um problema, eu vou pesquisar o quê, gente? O problema é o início de uma pesquisa. Eu problematizo para poder descobrir o resultado daquele problema, a resposta para aquele problema. Aí comecei a brincar com eles, né? Tipo assim, hoje de manhã você acordou, tá? E o que você pensou que ia fazer nesse dia hoje? Pronto, eu criei um problema para ele. E aí comecei a fazer um paralelo entre essas questões e o que ele quer pesquisar. Por exemplo, você escolheu uma roupa porque tinha um objetivo lá na frente do dia para estar com essa roupa, entendeu? Isso é método. Você pensou primeiro num problema e depois, para você resolver esse problema, você foi encontrando estratégias. Você está pesquisando, cara. Isso tem nome. Vocês não precisam saber o nome disso agora. Mas isso tem um nome. Ou seja, eles foram entrando na pesquisa sem saber desses nomes técnicos de quem ensina a metodologia fala. Isso foi muito importante para eles. Ou seja, eu posso ter algumas debilidades em relação a alguns conteúdos, né? E o que alguns professores fazem quando eles têm uma dificuldade com alguma parte do conteúdo? Eles dão aquilo rápido para se livrar. Aí o aluno gosta menos ainda, porque o aluno também vai criar esse mesmo tipo de coisa que o professor criou. Ele também não vai gostar dessa parte que foi mal dada, que não foi trabalhada, não foi experimentada. Entenderam? É isso que acontece. Então, nessa introdução, eu procuro falar, né, de como eu vejo o corpo do professor se entusiasmando para construir o aluno, para construir um desejo de aprender no aluno. Se o professor não tiver o desejo de ensinar, ele não vai conseguir implementar esse desejo no aluno. Aqui na página 23, eu pego uma frase aqui do La Jonquière, que Levin coloca no livro dele, que diz o seguinte: educar é transmitir marcas simbólicas que possibilitem ao pequeno sujeito usufruir um lugar no campo da palavra, ou seja, transforma o simbólico na palavra, no objeto. E
da linguagem, não só do objeto, mas da linguagem, a partir do qual seja possível se lançar às empresas impossíveis do desejo. Exatamente isso que eu falei para vocês agora. Como vimos o aluno, eu falo aqui no livro, como vimos o aluno chega à escola ainda um corpo fragmentado. E o outro, que é esse professor, o diretor, faxineiro, porteiro, inspetor, outro aluno, qualquer outro, é que irá ajudar a unificar esse corpo do aluno. Como foi lá em bebê quando ele veio ao mundo. O grande outro, a mãe, o pai, foi unificando todos os fragmentos desse corpo para esse corpo se transformar num sujeito. Vai ter que acontecer isso com o aluno, quando ele entra na escola, quando ele chega na escola, quando ele muda de ano letivo, ele se insere numa outra etapa fragmentada. E eu vou precisar, enquanto professor, unificar esses fragmentos. Às vezes tem alunos, lá no Pedro II, por exemplo, a gente tinha uma baixa saída de alunos, né? Então, as turmas se mantinham, né? Então, mesmo se mantendo, cada ano letivo que passava, havia um tipo de fragmentação, porque eles mudavam, né? E aí, para encarar o novo ano letivo, eles mudavam. Então, eu preciso compreender isso para poder saber como unificar esses fragmentos, porque a cada ano, né, esses alunos podem modificar realmente, porque eu não sei o que acontece na casa deles, não sei como foi a evolução deles, eu não sei. Se estudar as estruturas psicomotoras, eu posso ter uma ideia de como foi esse início, como foi essa unificação desses fragmentos, como foi esse assujeitamento dessa pessoa. Nós vimos aí, né, no estudo das estruturas, como foi importante. E agora eu posso dizer para vocês como foi importante esse estudo das estruturas. Eu posso olhar hoje para alguém e ter uma noção de como foi aí a etapa de evolução desde o início da vida dessa pessoa, porque ela nos transmite isso através das suas estruturas psicomotoras. Ricardo? Sim. Você estava falando sobre essa visão, né, que o aluno tem, do professor que sabe, não sei se foi isso que você falou, né, exatamente isso, mas como se fosse a pessoa que sabe tudo, né, que tem aquele lugar dele ali que é imaginário, né? Claro que você é um professor, eu sou outra, mas estou falando assim, de uma imagem da sociedade em geral. E é claro que você, quando era aluno, a sua imagem do professor, esse tipo de imagem, você tinha essa imagem que é diferente do que eu tive e é diferente do que os meus alunos têm, né? Então, sim, assim, se eu chego na escola e hoje em dia já é um pouco mais fácil, né? Você, de repente, levar para um outro lugar, para o pátio, e levar um violão no dia, né? Algumas coisas desse tipo. O que se passa que, enquanto a gente tem isso, também tem o professor que é xingado, né? Que a gente sabe que existe isso. Das violências, sim, né? O que está se passando, porque isso não é de agora, né? Assim, de ter professor que fica assim, eu tenho que me aposentar porque eu estou esgotado, e isso não é o próprio professor, né? Sim. Não depende só dele, são muitos. Sim. Carla, eu não acredito que o aluno enderece ao professor toda essa raiva, eu não acredito. Eu acho que o aluno transfere com o professor, faz uma transferência, né, de alguma questão que ele vive ou viveu com um outro adulto na figura de poder, como é o professor, e ele transfere com esse professor. O aluno não traz nada para a gente. As discussões do aluno com a gente
são em função, principalmente, dessas questões que eles vivenciam com o outro, com alguém, e não tem com quem trocar, e acaba trazendo para trocar com a gente, porque a gente vive essa relação com eles, né? E aí, se o professor se mantém só como um administrador de conteúdos, vai ser mais fácil para eles trazerem essa vivência, essas questões, porque o professor não tem habilidade de perceber essas transferências. Aí, o que o professor faz? O professor traz para si essas questões. Aí o professor comete as contra-transferências, por exemplo. O professor faz as projeções que ele faz, né? O professor começa a tentar intervir no aluno, principalmente nesse aluno que está contra ele, que está agressivo. Ele começa a intervir com mais poder do que aquela pessoa que ele, o aluno, tem uma relação conflituosa. Aí, gente, aí é incrível o que acontece. Eu acredito nisso, Carla. Para mim, na minha experiência profissional, no que eu estudo, né, o aluno não traz nada para a gente, ele não traz nada, não traz nada contra a gente. Para a gente, ele traz tudo, mas ele não traz nada contra a gente. Ele traz para a gente, se ele ver eco, se ele ver algum eco naquilo que ele está trazendo, e um eco faltoso, ou seja, um eco no qual o professor não consegue se estabelecer conscientemente, o aluno deita e rola, porque ele vai jogar em cima do professor todas as questões que ele não consegue resolver com alguém lá fora, entende? Isso acontece terrivelmente. Eu acho que então, isso eu conheço alguns professores que até alguns já se aposentaram e alguns para se aposentar e que assim não foram para alguma escola, gente, não consigo. Então, dentro da própria escola que já trabalhava há muito tempo e notaram uma grande diferença. Então, às vezes até de chegar na sala, na porta, não é nem uma questão assim de você ter noção dessas transferências, de tudo isso. Mas, veja bem, você, né, quando você era aluno, acho que você nunca escutou falar sobre isso. A gente escuta cada vez mais. O que será que está acontecendo com a educação, né, que é uma coisa até que a gente tem falado bastante. Há algum tempo já, porque esses alunos que estão fazendo isso, independentemente de como vai ser resolvido, porque de alguma forma isso vai ser resolvido, o professor pode... pode resolver lá da maneira dele, a turma vai mudar o comportamento, pode ter a escola como um todo, modificar e aquilo tudo. Mas, assim, o que é que está se passando? Que, com certeza, essas famílias já estão desestruturadas, né, de uma forma assim, absurda para eles chegarem na escola desse jeito, independentemente de como vai ser depois. Sim, que educação está fazendo, né? Sim. Então, como o professor não tem uma escuta, como o professor não tem a quem recorrer, ele acumula essas coisas. Ele acumula de uma turma para outra. Ele acumula de um ano letivo para o outro, entende? E aí, muitas vezes, o professor leva isso para casa ou para os amigos. E aí, isso é pior ainda, porque quando ele leva para casa, ele leva para uma pessoa que é leiga. Mesmo que o marido ou a mulher, a esposa, seja professor também, não é professor da escola dele e não é ele. Então, quando eu levo as minhas dores, os meus sofrimentos da minha profissão e do meu local de trabalho, seja eu professor de balé, professor de luta, professor de línguas, professor de qualquer coisa, de música, eu estou levando uma coisa que é minha para alguém que não sabe absolutamente nada do que eu estou vivendo, entendeu? E isso dá assim, ao outro, a esse outro que eu estou levando, a permissão dele se intrometer na minha profissão. E aí causa uma bagunça total e, às vezes, até briga entre essas duas pessoas, porque as posições, às vezes, são contrárias, as opiniões são divergentes,
a pessoa que está trazendo aquela dor não quer ser criticada, ela trouxe só para pedir o apoio, mas aquele apoio, gente, não serve. Aquele apoio não é válido. É que nem fazer terapia com um amigo, com um namorado. Gente, não dá. Eu vi um filme, só um instantinho, Cecília, que eu já te dou a palavra. É porque senão eu perco aqui. Eu vi um filme uma vez, acho que vocês, não sei se você já viu, Crocodilo Dundee. É um filme interessante, tem até duas edições. Crocodilo Dundee 1 e 2, não sei qual dos dois. A mulher, ele se apaixona lá por uma mulher, né, uma louraça e tal, e aí a mulher mora em Nova York e traz o cara, que é lá dos confins da Austrália, né, que pega jacaré na unha, e traz para Nova York. Aí ele chega, e ela hospeda ele no hotel, né? Aí, quando ela está chegando no hotel, ela fala para ele assim, olha, eu vou deixar você aqui no hotel, né, porque eu tenho terapia. E aí eu vou para a minha terapia e depois eu volto aqui para a gente conversar como é que vai ser e tudo mais. Aí ele virou para ela e falou assim, ele era um cara bem de interior, né, um matuto, né? Aí, mas bastante inteligente, com várias sacações e tal. E aí ele pergunta para ela, o que é a terapia? Aí ela vira e fala para ele assim, a terapia é um lugar que tem uma pessoa onde eu vou e eu falo tudo para ela da minha vida. Nós temos também lá. Aí ela olhou para ele assim com a cara de espanto e falou assim, ué, vocês têm? Temos, né? É o amigo. Inclusive, o maior terapeuta nosso lá é o dono de um bar, porque todo mundo chega lá e conta tudo para ele. Pois é, deveria até ser, né, legal ter um amigo que você pudesse dizer tudo, mas você não quer ouvir tudo desse amigo. E do terapeuta você vai ouvir. Entende? Então, é diferente. Tá? Eu quero encerrar aqui essa introdução lendo aqui uma questão de Baraldi, que eu coloquei no livro. O aprender não tem a ver com a memória, mas com a capacidade de esquecer. Isso aqui é fantástico, gente. Na medida em que é o esquecimento que gera substituição. É só aquele que, depois de esquecer o que o outro lhe ensinou, se surpreende dizendo com suas palavras o que pôde gravar daquele ensino. Só aquele que não repete ao pé da letra o que escutou, só aquele que pôde subjetivar um ensino estará aprendendo. Enquanto transitar pelo caminho do saber. É exatamente isso que eu tinha dito para vocês anteriormente, né? Então, eu termino a introdução falando, né, sobre essa questão, batendo na tecla dessa questão de que a importância que o professor dá ao conteúdo é nociva, né? O professor precisa dar ênfase à construção do desejo do aluno se tornar um aluno, do aluno desejar aprender. E eu não consigo isso, gente, com análise combinatória do jeito que é feita, do jeito que é ensinada. Eu não consigo isso com a fração do jeito que a fração é ensinada. Eu não consigo isso do jeito que o objeto transitivo direto é ensinado. Eu não consigo que o aluno deseje o que está aprendendo com inúmeras coisas, né, que precisa da tabela periódica para discutir a razão, a relação de substâncias. Se eu não boto ele para mexer nas coisas e ver aquilo acontecendo, ele não esquece a fórmula para poder aprender o cerne daquela situação. Então, essa introdução, né, eu pude fazer assim, um apanhado geral de coisas relacionadas ao corpo do professor, ao que eu queria falar sobre o corpo do professor, né? Eu queria agora ouvir vocês rapidamente, se vocês acharam válida a introdução, se vocês entenderam a introdução, se lendo o livro, alguns já leram o livro, tá? Se lendo o livro, vocês veem que a introdução faz uma explanação de forma a conduzir o leitor a querer ler o livro, porque isso é interessante, tá? O escritor,
ele precisa fazer isso também no leitor. Ele precisa fazer com que o leitor goste do que ele está lendo e queira passar de página. Eu, por exemplo, às vezes leio 3 livros ao mesmo tempo, porque um me cansa, eu pulo para o outro, entendeu? Aí volto depois naquele primeiro, depois começo um terceiro, porque os 2 já estão me cansando. Isso é muito ligado à questão dos livros. Agora, tem livro que eu pego e não sei mais largar aquele livro, eu tenho que ir até o final dele, entendeu? Como é que é isso para vocês, né? Como é que é isso em relação a essa introdução que vocês viram aí? Eu gostaria de ouvir vocês, temos 10 minutos, 13 ainda. Professor? Sejam sucintos. Desculpe, Ana, não te dei a palavra. Não, na verdade, assim, quando o senhor fala dessa supervisão, seria algo que me incomoda ou alguma situação que está acontecendo na minha didática, na minha estratégia, na sua certo? profissão, não só. Pode ser alguma coisa que esteja acontecendo com você e o aluno, com você e o faxineiro, com você e o diretor. Pode ser qualquer coisa que esteja acontecendo na sua relação profissional. Tudo bem. E aí, tá. Porque aí eu fiquei confusa, né? A diferença dessa supervisão até mesmo com a terapia. E a terapia não, é algo da minha vida particular, enfim. É diferente. Entendi. Terapia é uma coisa, supervisão é outra. A gente vai detalhar aí nesse capítulo que tem da supervisão, né? Agora, seria um sonho de consumo todas as escolas terem esse espaço para o professor, né? O ideal seria isso, né? Essa supervisão, né? Pois é, olha... que você falou assim, é muito ruim quando você chega em casa e ele vai falar das suas dores, como foi seu dia, vai expor isso, e aí você não quer, você está falando com uma pessoa que não conhece, né? E aí, quando você faz essa supervisão, que não é bem no seu ambiente de trabalho, mas você vai fazer com alguém, você está falando do seu trabalho, tudo bem que você está falando com um profissional, né? Mas também esse profissional, na verdade, não conhece como é que é o ambiente, como é que é o seu ambiente. Mas o supervisor, esse papel do supervisor, não necessariamente tem que conhecer o que você faz ou as atividades da sua profissão, porque o caso que você vai trazer tem que ser explicativo. O que o supervisor... Eu estou falando... Desculpa, eu não falei ainda sobre isso, né? O que eu estou apontando aqui como supervisor para a educação é um psicomotricista. E um psicomotricista, ele não vai precisar de uma análise sobre, né, como é que é a sua escola, como é que é você na sua vida. Não. Vai precisar ouvir o que você está trazendo. E se ele se ele desconfiar de alguma coisa, ele vai te perguntar. Às vezes, uma sessão de supervisão é feita mais de interrogação do que propriamente de soluções. Talvez você saia com mais interrogações ainda, entendeu? Mas é para você poder pesquisar. Já que o professor não tem avaliação, não é avaliado, né? Ou pelo menos na supervisão, ele vai te colocar em algum checkmate para você poder tentar sair. Porque ele também não vai dizer para você assim, olha, vai por aqui que é esse o caminho. Ele não vai dizer para você. E sempre é feita por um psicomotricista, certo? Essa supervisão que eu estou propondo, que eu estou falando, né? Existem vários outros tipos de supervisão. Ricardo, quando a Cecília falou, né, da questão da supervisão, eu entendi que ela levou justamente para esse profissional, que há alguns anos começaram concursos, tanto para supervisor educacional quanto para coordenador. Mas não é desse que eu estou falando, não. Exatamente, não é desse. Isso. Ela remeteu a esse. Quando ela falou, então seria um sonho de consumo, aí eu fiz assim, depende, porque né, eu já tive supervisão, que era aquela coisa que ninguém ia, porque qualquer problema que a gente falava, chegava no ouvido da direção e era uma coisa assim, o negócio tomava uma proporção horrível. Aí todo mundo falou. Então, Deixa eu dar um conceito. Deixa eu dar um conceito, Raquel, só um instantinho interrompendo você. Deixa eu dar um conceito bem amplo dessa supervisão que eu estou falando, que talvez seja melhor de entender. Eu estou falando de um olho grande. Eu estou falando de uma escuta. A supervisão é uma supervisão.
é uma escuta que você nunca teve. É uma escuta sobre o que dói aí dentro. Aí dentro do profissional, ok? Porque se em algum momento você trouxer alguma questão pessoal, de fórum pessoal da sua vida, ele vai dizer para você, talvez isso você tenha que trabalhar com o seu terapeuta, entendeu? Mas a supervisão que eu estou falando você tem uma escuta. Uma vez, eu tenho um amigo excepcional, ele hoje é até coach, ele foi meu vice-reitor, é professor de educação física. Eu fui fazer uma supervisão com ele, na minha ideia era uma supervisão. E a gente conversou, perguntei várias coisas a ele, ele é uma pessoa muito experiente e tal, e eu tinha umas dificuldades grandes. E aí, no final, eu virei para ele e falei assim, quanto é que eu te devo? Aí ele falou assim, por que você está perguntando quanto eu te devo? Porque eu fiz aqui uma grande supervisão com você e você teve seu tempo aí todo voltado para mim, eu quero saber quanto eu te devo por esse tempo. Né? Eu falei, que isso? Não. A gente conversou aqui, a gente falou sobre coisas. Não. Eu falei, pois é, isso aí é uma supervisão para mim, porque eu elegi você para me escutar. Mesmo que ele não é da área da psicomotricidade, ele é da área da didática, tá? Prática docente, ele. Né? E eu precisava muito escutar algumas coisas sobre a didática e a prática docente. Eu fui procurá-lo. Né? Eu não fui procurar uma psicomotricista, né, que eu sempre procuro. E aí ele não sabia, né, que tinha essa estratégia, mas ele foi habilidoso em relação à supervisão. Eu aprendi muito, eu tirei muitas conclusões da minha conversa com ele. Então, a supervisão é uma escuta que você tem, entende? Mas não pode ser uma escuta de um amigo, ou de um colega, ou de um marido, ou de uma esposa. Tem que ser uma escuta profissional. Uma escuta que depois você vai pagar por ela, nem que seja R$10, R$1. Você vai pagar por ela, tá? Porque você vai ter alguém que te ouve sem te julgar, sem te avaliar, sem colocar você numa calça justa que você se envergonhe, entende? Isso. Essa é a questão. O que mais? Professor, tem uma série chamada Merli na Netflix que passa e acontece muitas coisas do que a gente conversou aqui hoje. Quem se interessa. Merli? Como é que se escreve? É muito bom. Como é que escreve? M-E-R-L-I. Merli. Merli, assim, ok. É lá da Catalunha. Isso. Nossa, legal. Muito bom, aliás, né, Glaucio? Muito bom. Aliás, tem aparecido muitos filmes, né, espanhóis, italianos, franceses, tem aparecido muitos filmes argentinos, tem visto um monte de filme assim. Legal isso. Vai ver muita coisa que a gente conversou aqui. É uma outra linguagem também, eu acho legal isso. Ele é professor de filosofia. Eu vou ver. Muito bom, muito legal. Eu vi um extraordinário, Não sei o que do amor. É uma história de um jornalista que talvez alguém tenha visto aí, não é Profundezas do Amor, não. Muito interessante. Ele se apaixona por uma menina que é interna no manicômio. E muito interessante. Não sei se é Profundezas do Amor, sei lá. É o que você sabe. Você viu? É um espanhol também? Eu parei na metade, ainda não vi o final. Loucuras de Amor. Loucuras de Amor. É esse. Vejam, porque é fantástico. Eu não terminei de ver. Eu não tenho ainda de ver, mas vou voltar para... Fantástico. É uma lição de vida, gente. Fantástico. Fala sobre essa generosidade humana que nós não vemos nas pessoas. Então, gente, olha só. Eles estão, Ricardo, que eles estão num bar, né? Aí ele conhece a menina, né? Num bar. Isso. Tá. Isso, exatamente. Então, gente, para nosso próximo encontro, né, a gente vai começar. Vocês querem falar mais sobre a introdução?
ou vocês se sentem já, como é que se diz, satisfeitas com uma introdução, com o que a gente viu na introdução, com o que a gente discutiu, ou vocês querem caminhar um pouquinho mais na introdução ainda? Tem alguma coisa que... Vou mudar a pergunta. Tem alguma coisa que vocês queiram rever na introdução que a gente não conseguiu ver hoje? Ricardo, você faz essa supervisão particular? Como é que é? Você fez na escola? Eu não li o livro ainda todo. Não entendi a pergunta, Carla. Assim, vamos supor que eu trabalhasse aí em Niterói e aí quisesse uma supervisão. Aí você faz, assim, particular, ou você faz na escola... Eu faço particular, faço na escola. Agora mesmo eu estou sendo contratado por uma empresa, uma seguradora, e eu vou fazer um trabalho com eles, né, em cima de um tema que eles estão demandando. Esse tema é uma seguradora bastante interessante. E aí estão me contratando, né, a gente está em negociação, e eu vou fazer um trabalho com eles, muito interessante. Então, eu faço individual, faço em grupos, se for o caso, né, tem um grupo de pessoas que querem fazer, trabalham juntas e querem fazer uma supervisão, eu faço. Aí o valor pode ser dividido entre as pessoas, né? Por exemplo, se eu cobro R$200 a hora, né, aí se 4 pessoas fazem, elas vão pagar 50 cada uma. Isso aí fica bem favorável para as pessoas. Faço em empresa também, né? Faço em colégios também. Por exemplo, esse livro ele surgiu de 5 anos de trabalho em 2 instituições, né? Eu trabalhei durante 5 anos e, depois desses 5 anos, eu comecei a pensar em escrever esse livro. Levei 10 anos para escrever, mas terminei. Aí você Agora, conta isso pode ser presencial ou online também. Como é que é a supervisão? A supervisão é a seguinte: você vai te contar o que está doendo, o que te paralisou no seu trabalho, quais são as suas dificuldades que estão fazendo com que você não ande, que estão interrompendo o fluxo do seu trabalho, entendeu? Que estão te dando dor de cabeça. E você vai me relatar e posso perguntar coisas para poder me encher de mais conhecimento sobre aquilo, e a gente vai conversando sobre aquilo, né? E no livro tem relato de caso, não? Tem lá no final, tem relatos de caso, de sessões, né, dessa supervisão que foi feita em grupo. Por exemplo, num dos casos que eu trago, acho que eu trouxe esse caso no livro, de uma pessoa que fazia a adaptação da criança. Quando ela chegava na escola, ela que fazia a adaptação, era uma senhora. Quem lê o livro até o final, acho que vai lembrar. E ela chorou, porque uma criança não quis ir no colo dela. Aí ela trouxe esse caso, né, para a gente, né? E foi interessante, porque ela falou. Eu trabalho há mais de 20 e tantos anos, nunca nenhuma criança, ou seja, ela se achava o colo mais acolhedor do mundo. E uma criança um dia disse para ela que não era o colo mais acolhedor. Pelo menos naquele momento que ela entrou em contato com ele, não era o colo mais acolhedor. E ela se desmoronou com isso, entendeu? Só que só em ela falar sobre a situação, ela deu uma aliviada. Então, o que eu percebi, ela disse uma coisa que me despertou a situação. Ela falou que em casa ela estava tendo muitos problemas com o marido. E ela confidenciou lá que nem estava conseguindo fazer sexo com o marido direito, né? Então, eu até brinquei e falei, bom, você deve estar um porco espinho, então, para essas crianças. Essas crianças, quando chegam na creche, elas são corporais ao extremo. Então, se uma pessoa, porco espinho, vai acolher, ela vai se sentir espetada, entendeu? E pode ser que você tenha ficado nessa posição. Eu sei, gente, que ela foi embora, né? E no dia seguinte eu liguei lá para a instituição e perguntei a ela, e aí, como é que foi a noite? Ela falou assim, dormi a beça. Eu falei assim, nossa, mas você só dormiu? Eu ainda brinquei com ela, você só dormiu
Poxa, e a sua relação com o seu marido não melhorou? Ela falou, Ricardo, ele me perguntou o que eu fiz, o que você fez comigo, né, para eu ficar daquela forma. Eu falei, não conte a ele o segredo, tá? Porque isso é só entre eu e você. Ficou muito engraçado aquilo. É claro que eu não relato tudo isso no livro, né? Eu relato as coisas técnicas da supervisão e tal. Mas foi isso, foi uma sessão assim em que ela descobriu que a tonicidade dela, naquele momento, é que foi adversária dela na adaptação com aquela criança, né? Aí ela começou a se tocar mais em relação a como se preparar para receber a criança. Entende? Olha só como é que ela muda a postura profissional. Professor, Cecília. Aqui no livro tem uma parte que diz assim: quanto mais conhecedor da sua imagem corporal, na introdução, né, mais facilmente o professor se relaciona com os alunos e com os colegas de trabalho. E aí, eu até sublinhei essa parte, né, pensando assim, como ser mais conhecedor mesmo dessa minha imagem corporal? Seria o quê? Através mesmo desse de me autoconhecer? Se autoconhecer, saber da sua identidade, da sua personalidade, de como você é visto pelas pessoas. Isso está ligado à imagem corporal. E aí... Do quanto você precisa... Só um instantinho, Cecília, ouve. Do quanto você precisa do olhar do outro para ser você. Você sabe o que significa ser adulto, Cecília? Ser amadurecido em relação a ser um sujeito. Ou deveria ser isso, pelo menos, certo? E o adulto deveria ser um conhecedor de si, entende? Porque ele deveria ter sido construído até essa fase adulta, conhecedor de si. Mas não é isso exatamente que nós adultos, né, ou pelo menos grande parte dos adultos, são conhecedores de si. E, normalmente, né, eu diria que, na imagem corporal, não houve um estímulo satisfatório, organizado, suficientemente agradável para que esse sujeito chegasse à fase adulta com toda essa inteireza de um adulto, entende? Conhecedor de si, da sua identidade, de como você deve chegar no grupo, nas pessoas, né? De não ser suficiente ao olhar do outro, ao desejo do outro o tempo inteiro. Você já é adulto, né? Diga, Olga. Não, lembrei da dinâmica que você fez com a gente na pós da FAMAT. Foi sensacional. Que foi basicamente isso aí, né? Fala, por favor, fala como foi, que as pessoas vão ficar curiosas, aí você fala. Foi muito legal. Ele pediu para cada um, para a gente mandar uma mensagem para cada um dos nossos colegas dizendo uma característica, uma coisa, com a impressão que a gente passava, né? Uhum. E a gente foi recebendo mensagem de cada um dos colegas com coisas incríveis, assim, com características que eu, pelo menos, não tinha nem ideia que eu passava essa imagem, e foi muito legal. Vamos fazer aqui? Vamos? Vamos? Então, a receita é a seguinte. A receita é a seguinte. A partir de hoje, vocês vão lá no privado de quem vocês quiserem do grupo, está todo mundo lá no grupo, quem vocês quiserem, vocês vão lá no privado das pessoas e coloquem mensagens, né, dizendo para as pessoas, para essa pessoa que você vai mandar a mensagem, o que ela significa para você, o que você acha dela, tá? Eu só peço uma coisa: digam a verdade. Não tentem só passar a mão por cima ou fazer carinho nas pessoas. Digam a verdade para essas pessoas, ok? Ah, mas eu não conheço a Karina porque ela começou esse ano. Falem da Karina que vocês estão vendo aqui na tela, gente. Falem da Karina quando ela fala alguma coisa aqui no grupo. Falem, é isso, entende? Falem, ela se expressou agora. Falem do que vocês sentem, não do que de uma receita, né? Tipo, você é linda. Pô, lindo todo mundo aqui é.
né? Não falem isso, porque as pessoas podem não acreditar que você escolheu essa palavra para falar da pessoa. Ou então, se falar que é linda, fala linda várias vezes, tá? Para ela poder saber que é linda mesmo. Tá? Mas façam isso para quem vocês quiserem. Vamos para a aula que vem, para o encontro que vem, vamos ver o resultado disso, tá bom? Bom, eu acho que vocês não querem mais ver introdução, pelo que eu senti, né? Estão satisfeitas com a introdução. Então, eu vou pedir, tá certo? Façam só assim com o dedinho, que aí eu já sei que todo mundo concorda. Concordando? Tá. Então, eu queria que vocês iniciassem o capítulo 1, que é Infância, uma promessa, uma etapa de brincar ou de aprender. Então, eu queria que vocês lessem a introdução da página 25 até a página 29. Eu vou botar lá no grupo, mas eu já estou falando aqui para adiantar, tá bom? E, olha, não esqueçam, no próximo encontro, né, eu quero ver rostinhos aqui falando. A gente vai abrir o nosso encontro falando das sensações de terem recebido essas mensagens, tá bom? Beleza? Um beijo grande, tudo de bom para vocês. Tchau, gente. Tchau, professor. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite, queridos. Vasco! Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tem jogo agora? Beijo, beijo. Não sei, não acompanho muito futebol, não. Trouxe só para mexer com vocês. Me fantasiei aqui de Flamengo só para mexer com vocês. Beijo. É o professor que está se apresentando corporalmente para ver a reação das pessoas. Né? O que ele está querendo dizer com isso, gente? Eu fui agredido aqui por vascaínos, né? Então. Muito inteligente. Flamenguista tem que ser inteligente. Isso aí, Rita! Isso aí. Implicante. Não aguento, gente. Tem marido. Meu marido é também flamenguista. Flamenguista e guitarrista, tá vendo? A Dere, Cláudia, a Carla, Carla. Ele vai amar. Tá bom, vou pensar. Caídos, eu falei, pô, não chegou em casa os dois ainda. Eu falei, logo, tem jogo, então, tem jogo. Legal. Tchau, saudações tricolores. Tá melhor? Tudo certo? Comigo? Tá melhor? Tá tudo bem? Graças a Deus. Não tive mais os episódios tonteira, não. Investigue. Acho que é alguma coisa labirinto. Pode ser uma visão também, pode ser um monte de coisa. Também. Pode ser substâncias como sal ou açúcar, pode ser alguma coisa. Ok, gente. Beijos. Yanara, você está linda e essa menina é extraordinária. Beijos, Kelly. Adorei te ver.